Uma boa tarde para os senhores. Então, como eu havia comentado, esse ano especificamente, vamos dividir a matemática em 3 tópicos: aritmética, geometria, que eu vou pedir para os senhores separarem esse conteúdo no caderno de vocês. A geometria, ela vem do geos, que significa terra. Medir significa medir. Então, geometria é a medida da Terra. Quem que organizou a geometria? Sabemos que o estudo foi ao longo dos séculos, por toda a humanidade. Mas os povos que mais desenvolveram a geometria no mundo foram, sem dúvida, os árabes, com especificidade dos egípcios. Desenvolveram uma alta geometria, porém, eles cometeram alguns erros. Essas comunidades eram muito fechadas por causa da religião, da distância, e eles não divulgaram para o mundo todo esse conhecimento. Quem se apropriou desse conhecimento, aperfeiçoou inclusive, e desenvolveu foram os gregos. Então, sem dúvida, os gregos, a Grécia, cuja capital é Atenas, desenvolveu divulgou estes conhecimentos. Logicamente, por quê? Porque a Grécia, no seu próprio país e nos lugares que durante os 300 anos dominou, inclusive o Egito, a Arábia, a região da Itália, da Turquia, eles fizeram o seguinte: eles criaram as escolas, como hoje nós temos. Então, o jovem gratuitamente ia para a escola, era obrigado, e o governo passava esse conhecimento para todos. E foram aparecendo mais professores, mais pessoas de muita cultura, que desenvolveram a geometria, que nos trouxeram até hoje a construção de prédios, a construção de carros, de aviões, de estradas, coisas maravilhosas que se faz, por exemplo, no calçado, na roupa, nas vestimentas das pessoas, nos elementos que existem para usar na profissão. Por exemplo, o bombeiro, aquele que mergulha no fundo do mar. Foi tudo desenvolvido por muita pesquisa, muito desenho, graças a essa primeira organização que a Grécia nos legou. É tão importante a Grécia que ela é chamada, a Grécia é chamada o berço da civilização. Então, se um dia tivermos oportunidades, eu também, de passear na Grécia, a gente deve ficar muito emocionado, porque a gente vai falar, tudo começou para a nossa humanidade chegar onde chegou por causa dos gregos. Então, diziam que quando os gregos estudavam as estrelas do céu, o corpo humano, a estrutura de uma flor, de uma planta, o movimento das águas do mar, as correntezas. A Grécia fazia isso, a humanidade ainda não tinha nenhuma língua, não tinha uma escrita, grunhia, lutava assim para manter o fogo aceso. E a Grécia já tinha um grande desenvolvimento. Isso, apareceram sábios gregos, do nada, eles se organizaram. Então eu preciso citar esses sábios gregos. Dizem que são 7. Solon, Cleóbulo,
Hiparco, Sócrates, Bias, Tales de Mileto, Platão, 3, 6, 7. Então, homens de grande conhecimento, que organizaram a vida, mas tem muitos mais, como, por exemplo, eu preciso citar Hipócrates. Hipócrates pegou o corpo humano e fez um estudo do corpo humano, não como magia, como misticismo, mas como cientista. Deu nome a cada músculo do nosso corpo, cada osso, cada vaso. Estudou o corpo humano do homem, da mulher, então, e fez desenhos com muita dificuldade, que não existia o papel. Imaginem, eles desenhavam uma pele de um animal, que raspavam os pelos, deixavam secar, faziam desenho e estudavam assim, num tabladinho de madeira que punham barro para escrever e depois apagavam. Ou então um papiro, mas não existia um papel. Imagine entender os ossos do corpo humano, como funcionava, como que era, né? Então ele é chamado pai da medicina. Então, se um dia nós formos assistir uma formatura de medicina, no início da formatura, os formandos levantam, estendem o braço e fazem o juramento de Hipócrates, até hoje, explicando, jurando que vão cuidar das pessoas, sem interesse nenhum, sem querer enganar as pessoas, e cuidar do corpo com discrição, com intimidade, mantendo a individualidade de cada um. Muito bem, então, tudo começou nessa situação. Eu peço a vocês que meditem sobre esses temas que estamos falando, revejam alguns momentos e entendam a importância desse início de tudo, onde se organizou a geometria, que é o legado que nós temos até hoje. E os gregos pegaram o seguinte na geometria: 3 elementos para entender a geometria. Os elementos são o ponto, a reta e o plano. Esses elementos, segundo os gregos, nós vamos considerar como sendo entes geométricos. O que é um ente? Vocês podem procurar no dicionário de vocês no Google. O ente é algo que nós reconhecemos a importância, utilizamos, mas nós não conseguimos explicar. Por exemplo, quem que consegue explicar Deus? Deus é o Criador de tudo, é o Pai de tudo. Tudo bem, mas você não está explicando a pessoa física de Deus. Não conseguimos, nem um pastor, nem um rabino, nem um padre, nem uma pessoa assim, pai de santo, tudo, não consegue dar essa explicação, porque é muito complexo, é algo assim inexplicável, mas a gente sabe da presença dele nas nossas vidas, no mundo, no equilíbrio do universo. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo simples: o nosso próprio corpo é um ente. Nós utilizamos o nosso corpo, mas nós não conhecemos o nosso corpo. Você vai no médico e fala assim: doutor, estou com uma dor aqui, ó. Ele vai mandar você fazer um exame, vai até te dar um remédio,
depois vai mandar fazer outro exame, manda para um especialista, dá mais um remédio. Fica às vezes semanas essa procura de ver a causa que você tem. Então o corpo que nós estamos usando é um ente. A gente não tem conhecimento, nenhum médico tem conhecimento completo. Estamos caminhando para um conhecimento mais complexo. Então, o nosso corpo também é um ente. Senhores, por hoje, damos por encerrada essa segunda aula. Estudem bastante. Até a próxima aula.